Amém. Glória a Jesus. Glória a Ti, Senhor. Nós queremos viver essa realidade diante da vida. Amém, Senhor. Por isso nós queremos que somos renovados diante da vida. Amém. Esta é a hora que o Senhor está reunindo toda a terra. E toda a terra está tirando um pouzinho e atando um peixe na sua presença. Amém? Colocando no sorvete na presença dele. Este é o remanescente desta hora, amém? Nesta última hora, este é o remanescente que está manifestando, que está florando nesta hora, manifestando e trazendo a glória do Senhor, amém?
filhos já estão treinando na guerra, trazendo a certeza da sua revelação. Então há de ser Deus o último dia, o seu propósito de dominar. Os filhos já estão treinando na guerra, trazendo a certeza da sua revelação. Maravilha, Senhor. Nós temos essa convicção. Aleluia. A realidade. Ele está se manifestando aqui nesse corpo mortal. Quando isso concluir, este corpo mortal se revestirá da imortalidade. Este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Nós vamos preparar essa palavra tragada. Pela morte, pela vida. Porque nós somos aqueles que ouvem a voz do Senhor, amém? Nós somos aqueles que atentam para com a voz do pastor. Nós não somos uma ovelha desgarrada, mas nós somos uma ovelha fudida do Senhor, amém? Está pertinho do Senhor, ouvindo os seus conselhos, ouvindo o seu chamado nessa hora, amém? Aleluia! Escutemos o Senhor quando Ele falar, ouvir a sua boca, ouvirá. Sua palavra nos dão manifesto, a nova geração. Ele vai liberar desta última dispensação de Deus. Escutemos o Senhor.
diante do faraó: eu direi a quem me viu. O Senhor disse para ele: ó, você vai dizer assim, ó, o eu sou te viu. Meu nome é o eu sou. Meu nome, eu sou te viu. Amém? Meu nome é sou que sou. Então o Senhor tem poder para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós pensamos. Amém? O Senhor é poderoso para fazer em nós um piscar de olho, né? A sua plenitude, a sua totalidade. Mas Ele não o fará por causa de que muitos ainda que não alcançaram o nível desejado pelo Senhor. Amém? Amém? É Deus fazendo. Amém. Aleluia. Poder manifestar a sua nós também seremos como mulher. Amém? Não é vontade de não, né, Senhor? É isso mesmo. Nossa alegria é aquilo que nós sentimos e aquilo que nós vemos. O Senhor, Ele está perto e nós não tocamos. Nos alegramos também. Foi, você me presta aqui, foi. Eu queria. E aí, fica mais fácil para mim falar aqui. Já que a minha voz já é bem forte, mas eu vou procurar. Aí. Amém? Aleluia. Então, irmãos, agradeço por estar podendo compartilhar com os irmãos essa palavra. Eu achei muito assim, porque esse tema, né, que veio através do Ministério do Pastor Crasso, Marcelo compartilhou no domingo, é um tema que eu tenho assim, batalhado nele bem mesmo, fervorosamente, porque eu acredito que num mundo, né, tão confuso que nós estamos vivendo, não vou falar do meio evangélico, mas na igreja do Senhor, há muita confusão a respeito de igreja, muita confusão a respeito de corpo. Então, quando nós temos o entendimento claro que precisa ser restaurado nos tempos que nós estamos vivendo a respeito do corpo de Cristo,
Então a gente vê que esse é o caminho que Deus está movendo para que, né, as coisas possam acontecer. Porque hoje nós temos o conceito, né, de igreja, temos o conceito de corpo de Cristo, mas ele se perdeu, né, no que Deus propôs na sua palavra, né, nos escritos, está dando um microfone, nos escritos que foi nos deixado, se distorceu muita coisa. Então a importância de nós resgatarmos esse entendimento claro é um fator muito predominante nos dias de hoje, onde tem confusão, onde há muita confusão. Enquanto o pastor Marcelo estava ministrando no domingo, ele falou muita coisa maravilhosa, muita coisa importante, e não vou trazer um contexto muito grande, apenas contribuir dentro da palavra, porque outros ministérios também estavam contribuindo, e a palavra vai se tornar rica em todo o seu conteúdo. Mas o importante é nós não ouvirmos apenas e continuarmos na mesmice, mas provocar na nossa vida uma mudança interior para que nós mesmos possamos agir de forma diferente. Então, quando o Marcelo estava falando a respeito da nossa unidade no corpo de Cristo, uma das coisas que a gente precisa entender é a nossa identidade. É muito difícil o corpo de Cristo se mover, é muito difícil haver corpo, é muito difícil haver a igreja funcionando se nós não soubermos a nossa identidade. Por quê? Porque hoje a identidade que nós temos são identidades denominacionais. Aí eu sou da Batista, eu sou da Presbiteriana, eu sou dali, mas na verdade, e Cristo? Nós temos que desenvolver na nossa consciência e no nosso coração que a nossa identidade é Cristo. Quando nós temos esse entendimento e quando nós conseguimos absorver todo essa palavra que foi deixada por Jesus, pelos apóstolos, então nós vamos conseguir de fato nos mover, como foi falado a respeito da prática da palavra. Muita coisa a gente deixa e não faz, como foi falado a respeito da mansidão, do amor, a respeito de termos a comunhão, a respeito de estarmos tendo essa via, né, de mão dupla. Eu partilho, você também partilha comigo. Então eu vou tentar assim, fiz aqui um croquis aqui, porque anteriormente eu conseguia gravar muita coisa, hoje a mente já fica assim um pouco meio cansada. Mas todavia, irmãos, vamos saber aqui em João 8,14. Então nós vamos entender o Evangelho de João 8,14. Como que Jesus tinha bem definido, né? Apesar de todas as coisas que estavam acontecendo no seu caminhar, no seu dia a dia, né? Do desenvolvimento da sua vida, ele foi arguido, né, por aqueles que eram seus opositores. Então aqui depois de uma pergunta lá que foi feita para ele, né, muitos questionaram a sua identidade. Como que pode vir profeta lá da Galileia, né, porque o profeta veio de Judá, né, e Jesus cumpriu o propósito em Judá, mas ele passou a viver na Galileia. Então eles viam apenas um homem, não conseguiam identificar aquele que estava ali, porque a divisão dos reinos, norte e sul, trouxe essa confusão no meio deles. Então hoje também é o que a gente vê, a igreja é uma só, mas ela se dividiu, e isso gerou essa confusão. Mas Jesus, ele falou assim, aqui no versículo 14, ele fala assim: respondeu-lhe Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, né, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. Olha aqui que Jesus, ele sabia de onde ele tinha vindo. Eles não sabiam, mas Jesus sabia. Ele tinha firmeza, ele tinha propósito, ele tinha uma identidade que não podia ser misturada com nada. E hoje, irmãos,
esse é um dos pontos que nós precisamos entender. Porque se nós não tivermos firme na nossa vida que eu vim de Cristo, porque aqui nós precisamos entender o seguinte: mas eu vim de Adão. Sim, nós viemos de Adão, humanamente falando, mas nós precisamos compreender o seguinte, que ali mesmo que Adão, ele pecou e passou esse pecado para a humanidade, mas aqui é a essência, a nossa essência não veio de carne e sangue, a nossa essência veio de Cristo. A nossa essência veio dele. Então, o DNA que nós recebemos é o DNA que veio do céu celestial, que veio do Pai. Por isso que ele fala, né, antes da fundação do mundo. Então ele deixou claro isso para nós. Então uma das coisas que a gente precisa compreender é isso, é que nossa identidade, nós não somos evangélicos. Nós não somos evangélicos, nós somos de Cristo, porque viemos dele e vamos para ele. Aqui, no meio deles, eles tinham então o quê? A visão de Jesus de Nazaré. Então eles relacionavam ali, naquele momento, com Jesus de Nazaré. Nós vamos vendo aqui, no decorrer dos evangelhos, que eles tinham essa visão, mas ali algo importante aconteceu. Quando foi derramado o Espírito, nós vamos ver que ali nas cartas para frente, não tem mais o Jesus de Nazaré. Tem apenas em Cristo. A identidade, Paulo estava firmando e fundamentando essa identidade para tirar a confusão das coisas que aconteciam naquele tempo, dos costumes, das misturas. Então Paulo fundamentou, não é mais Jesus de Nazaré, mas agora nós estamos em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nele, em Cristo, foi formada todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, né? Então, esse tempo, por exemplo, que nós estamos vivendo, né? Nós vamos ler aqui, por exemplo, quando o Marcelo ministrou lá, Efésios capítulo 4, versículo 1, o pastor Marcelo falou a respeito do nosso, né, da nossa vocação, que eu não vou abrir lá não, mas o irmão pode abrir aí e ler 4:1. E aqui Paulo ele enfatiza bem claramente a respeito dessa palavra, né? Que andeis, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Marcelo até citou que a prisão aqui era verdadeiramente física, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E aí, um outro lado dessa palavra aqui, e aqui Paulo está falando, não para evangelho, ele está falando aqui para uma igreja, corpo de Cristo. Uma igreja que ele no seu íntimo, ele falava de novo, eu sofro as dores de parto para que Cristo seja formado em vós. Então, porque não tem como o corpo de Cristo se mover, senão nesse contexto de nós entendermos a nossa vocação. Essa vocação aqui, quando Paulo fala essa palavra, ele está aplicando um conceito hebraico que é chamado de halachá, que significa o quê? O caminhar prático da fé através da obediência diária. É o caminhar prático. Então, para que essa vocação, andar, significa nós praticarmos. Então nós não podemos perder, nós não podemos ficar naquele ciclo vicioso, que às vezes entrou e não é isso mesmo que o Senhor quer, mas eu creio que o Senhor está esperando que esse corpo se mova de tal forma, que esse crescimento que está escrito na palavra, que nos foi passado como conhecimento, mas que nós precisamos colocar em prática. Eu creio que esse era o gemido do coração de Paulo, porque ele estava em Cristo, então eu acredito que ele tinha uma visão ampla, uma visão nítida do que devia acontecer nesse corpo de Cristo. E aí nós precisamos então nos aproximar
de Deus e nos aproximar uns dos outros, com essa visão da nossa vocação. Então, o caminhar prático da fé. E aqui, essa palavra digno, ele usa uma palavra grega que é chamada axios, porque quando Paulo estava falando que andeis do modo digno, ele estava olhando para o comércio grego naquele tempo, e ele via as balanças que tinham os pesos e as medidas. É como se ele estivesse falando assim, ó, não pode ter peso enganoso nesse mover. Nós precisamos focar, porque o Senhor deixou esse e esse desenho. Então a balança tem que estar equilibrada, porque se a balança não estiver equilibrada, então o que acontece? Nós não conseguimos que esse corpo ele possa se desenvolver. Como assim? Não foi deixado para nós? A uns ele estabeleceu no corpo, né? Para que o seu propósito, para que tudo possa acontecer. Então ele deixou especificamente ministérios, e todos são chamados para esse propósito, para funcionar. Então a nossa visão não pode ser apenas uma visão de amanhã, quinta-feira tem culto, domingo tem culto, e eu vou porque eu tenho que estar no culto. Irmãos, esse é um propósito vago. O nosso propósito precisa mudar, para que a visão possa ser uma visão na prática, e nós venhamos a conseguir de fato fazer com que essa visão ela possa se desenvolver e ela possa fluir na nossa vida. Eu preciso enxergar o que em Cristo é a minha vocação, né? Então ele via as balanças ali e falava assim, ó, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, porque o funcionamento do corpo precisa está em peso e medida estabelecido nos padrões que o Espírito Santo determinou. E ali Paulo, em Coríntios, ele fala a respeito dos dons, ele fala a respeito dos serviços, e ele vai trazendo ali a direção e o desenho de Deus para que isso possa acontecer. Me perdoe, eu não quero ser inconveniente, irmãos, mas eu preciso falar a verdade. E nós precisamos entender, irmãos, que hoje nós deixamos os padrões que Deus trouxe na vida dos apóstolos, que vem também na vida dos ministérios, que são exemplos e que nós precisamos fazer com que esse legado ele possa romper. E uma coisa que eu tenho sido observador, nós estamos deixando até mesmo o livro e adotando outros padrões. Precisamos voltar aos princípios. Não, mas isso não tem nada a ver. Irmãos, temos que ter cuidado. Sabe por causa de quê? Porque o propósito de Deus foi sempre de unificar o seu povo. Então Deus, ele escreveu, ele fez um desenho, e esse aqui é o desenho que nós temos, que se a igreja não segue esse, porque precisamos entender o seguinte: o que é a igreja e o que é o corpo de Cristo? A igreja é a manifestação visível do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele é um organismo vivo. Você não consegue ver todos os membros do corpo, você não consegue ver internamente. Então, o corpo de Cristo é um organismo vivo, que se move, que tem cada um na sua função. O dedo está aqui mexendo, mas lá dentro tem alguma coisa fazendo, né? E esse dedo aqui, ele ajuda a levar a comida na boca, a boca mastiga. Então, são processos espirituais que acontecem, mas que nós precisamos estar nos movendo no padrão de Deus, porque o mundo está se adaptando ao governo que vem. E qual que é o governo que vem? O governo do anticristo. E eu queria deixar bem claro que uma das coisas que vai favorecer esse governo do anticristo vai ser o sistema religioso. Por isso que nós precisamos nos distanciar. Por isso que nós precisamos nos afastar. Nós não podemos, o corpo
de Cristo não pode se alinhar com o sistema que está surgindo. Nós precisamos abraçar a palavra do Senhor, porque esse termo vírgula, que até o Carlos ministrou aqui, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu achei muito importante, porque essa é a visão, quando o pastor Marcelo falou, que nós não precisamos fazer a unidade. A unidade é um princípio que já existe, mas ele fala que nós devemos nos esforçar para preservar. Diligentemente. Preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Significa essa paz aqui? Significa que é só eu ficar bem com todo mundo? Não, não é só isso, irmãos. Né? A paz aqui, ela é o contexto de onde tudo que Deus propôs para a igreja vai acontecer. Porque vai haver atritos, porque vai haver problemas. Eu não concordo com isso, não aceito isso. Então, quando nós entendemos, né, esse propósito de vínculo, que significa ser atado, né, é a unidade do Espírito entrelaçada com a paz como fruto do Espírito. Na prática, a paz de Cristo deve atuar como uma corda que amarra nossos corações e unifica nossas vidas no centro de tudo, que é Cristo. Então, eles tinham uma visão apenas simples. Hoje, a igreja, na sua totalidade, se tornou um ambiente em que, muitas vezes, nós vemos a bênção de Deus, Deus abençoa, mas o corpo de Cristo, ele não flui, ele não funciona. Eu vou falar com os irmãos com totalidade que o meu anseio é justamente que possamos nos mover, que essa unidade, que esse fluir, cada irmão contribuindo, cada irmão participando, cada irmão trazendo ali a sua contribuição que Cristo colocou na sua vida, para que ele possa fazer com que este corpo cresça, né, e alcance a maturidade que Cristo deseja da nossa vida. Então, precisamos valorizar, pois a regra para viver como o corpo de Cristo exige nosso esforço para manter a unidade e compreender a necessidade do outro. Então, de fato, isso é uma prática. Eu vou mostrar por causa de quê? Porque às vezes acontece coisas no nosso caminho que às vezes nos deixa chateados, nos deixa magoados. Achei interessante também a colocação em que nós temos uma alma. Não podemos esquecer disso, porque quando nós esquecemos disso, nós colocamos para fora do viver que esse corpo pode proporcionar para nós de bênçãos e de alegrias, um homem que temos ainda dentro de nós. Só que esse homem precisa estar sob o quê? O controle do Espírito Santo. Mas ele vai fluir. Mas quando ele flui, o que precisa haver na nossa vida? O entendimento, essa consciência de que agora nós não fazemos parte daquela velha natureza mais, mas que agora nós temos uma nova natureza, que é a natureza em Cristo. Nele todas as coisas foram formadas. Então, quando Deus diz que Ele estabeleceu as funções do corpo, significa que todos nós somos como guarda, aquele que vigia, que os irmãos lembram que nas festas em Israel havia o toque do shofar. Então tinha um guarda que ele era chamado de shomer. Por que shomer? Porque quando as festas começavam, ele tinha autoridade para tocar o shofar. Então ele ficava nos muros, olhando, para ver se não tinha algum inimigo vindo, para ver se não tinha algum adversário que poderia infiltrar dentro da cidade para provocar alguma coisa. Então ele ficava nos muros ali,
E se acontecesse, ele tocava o chofar e alertava todo o povo. Essa é a função do ministério no corpo de Cristo. Cada um, o pastor, o evangelista, o profeta, aquele que ora, aquele que traz uma visão, aquele que traz uma palavra profética, ele está exercendo o papel de guarda. Ele está tocando o chofar para poder alertar a igreja, né, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, e ao mesmo tempo ele está vigiando para que o adversário, o inimigo, não entre de alguma forma e atrapalhe a festa do Senhor. Então, é uma postura espiritual que a igreja precisa ter, para que qualquer mover errado não penetre nesse corpo. Porque, imagina bem, né, quando nós estamos bem, saudáveis, e de repente, porque às vezes não vigiamos, porque às vezes alguma coisa aconteceu e nós somos acometidos por uma enfermidade, por uma doença, mas que poderia ter sido evitada. Então, é isso, é o nosso papel no corpo de Cristo. Então, irmãos, é importante que essa festa, né, de cabanas, que vai ser celebrada, nós saiamos muitas vezes de um ciclo, que às vezes nós já podemos até ter no nosso interior como um costume, mas já de antemão começar, Senhor, eu quero estar me movendo nesse corpo de forma ativa, através de uma ousadia, através de uma determinação. Você levanta, entra nessa dimensão, nessa esfera que o corpo de Cristo se move, e dali você consiga extrair tudo aquilo que está em Cristo, para que possa ser compartilhado na sua totalidade. Porque, irmãos, é muita riqueza, né? Muita riqueza. Eu vou falar com todos, tem vezes que eu fico assim, estudando a palavra assim, eu paro e fico assim, igual aqueles bobos, assim, o que pode ser? É muita maravilha, não tem como, Senhor, mas isso aqui é demais, a gente não consegue entender. Eu fico lá falando assim desse jeito, porque é tanta coisa maravilhosa que Deus tem para nós, que a gente não consegue ficar parado. Então, como que... Aí Paulo vem falando aqui no livro de Efésios, eu vou finalizar, né, para não ficar muito grande. Tem muita coisa, mas não vou falar. Não, eu acredito que essa palavra aqui, quando Paulo fala aqui em 3:17, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de quê? A fim de quê? Estando arraigado, não podemos ficar na superfície. Quem está se movendo no corpo, o corpo é uma profundidade de riqueza, não pode ficar na superfície. Então, se a nossa mente é uma mente superficial, nós precisamos aprofundar a nossa mente. Que vos renoveis no vosso entendimento, para que experimenteis, e fundados em amor. Então tem raiz, tem fundamento. Possais compreender sozinhos. É isso? Com todos os santos. Qual seja a largura? O que ele está falando que é a largura? A largura do amor de Deus, que atinge todos. Essa largura, o amor de Deus, atinge todo o corpo de Cristo. E é por isso que nós conseguimos entender o que Deus quer. Quando nós não estamos nessa esfera, nós não conseguimos entender. Nós conseguimos entender que eu preciso ir para o culto, que eu preciso ir para a igreja. Não, você é a igreja. Nós somos a igreja. Eu vou naquele lugar que Deus proveu para nós, para reunir como igreja diante do Senhor.
Vós sois a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Aqui é o lugar que nós nos reunimos. Para quando você sair da sua casa, eu sou a igreja e vou lá reunir na totalidade com a igreja do Senhor. Então o amor de Deus, ele atinge a todos. O cumprimento atinge. Por que o cumprimento? Porque o amor de Deus ele não está limitado só na dispensação da igreja. Na dispensação passada, na dispensação futura e na dispensação vindoura. Ele atinge todos os tempos. É o cumprimento. Ninguém consegue medir. Então, antes da fundação do mundo e novos céus e nova terra. Então, todas as dispensações são abrangidas pelo amor de Deus. A altura. Por que altura? Porque ele veio até nós. Ele estava com o Pai, o Verbo estava com o Pai, e ele veio até nós, para também nos levar até ele. E profundidade. Por que profundidade? Porque mostra todo o sofrimento que ele sofreu para nos alcançar. Você já foi nas profundezas da terra? Ele foi, né? Levou o cativeiro, deu dons para que nós possamos o quê? Nos mover em Cristo Jesus. Tudo está nele. Irmãos, a visão que a igreja tem hoje é uma visão assim, que eu fico pensando. Nós estamos pensando lá nos bares de cristal, nas ruas de ouro, que eu vou andar nas ruas de ouro, que eu vou construir minha casa lá. Não, nada disso. Nada disso. Isso são figuras que foram usadas para poder dar à igreja um entendimento de quão profundo, de quão grande é Cristo. Tudo está nele. As ruas de ouro está em Cristo. Os mares de cristal estão em Cristo. Entendeu? Os novos céus e nova terra estão em Cristo. Tudo está nele, porque nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, todos principados. Tudo foi feito por ele, para ele e por ele. Então, tudo está em Cristo. Então, quando você olhar o pastor Pancrácio, você não está vendo o pastor Pancrácio fora de Cristo, você precisa ver ele em Cristo. Porque quando nós olhamos uns para os outros em Cristo, eu consigo enxergar a totalidade do propósito de Deus, me tornar uma balança justa para que a minha vocação possa fluir com eficiência no corpo de Cristo. Quando eu vou ministrar um louvor aqui, eu preciso fluir Cristo. Não apenas uma música, não apenas um toque. Se não tiver violão, vai sem violão mesmo, porque você está em Cristo. Tudo está nele. Amém? Vou deixar essa palavra aqui para que outros irmãos possam compartilhar, mas eu acredito que ela vai enriquecer muito mais ainda esse tema da festa, e eu creio que muita coisa vai se desencadeando nesse decorrer do tempo. Gostei muito quando o pastor Marcelo falou a respeito da diversidade. Não preciso nem falar, porque ele já trouxe ali esse contexto. Uma outra oportunidade, eu creio que o irmão vai falar, mas eu gostaria muito depois também, em um outro momento, falar sobre a diversidade dos ministérios que, hoje, muitas vezes ficou para trás, mas nós precisamos resgatar isso. Eu tenho fé no Senhor, eu tenho confiança nele, creio que nossos olhos serão mudados, a nossa visão vai se tornar uma visão ampla nesse fluir dessa festa, para que nós possamos nos tornar essa igreja em Cristo Jesus. Quando alguém fala assim, segue com a igreja, eu sou da igreja em Cristo. Amém? Vou deixar essa água para eu tomar. É a tecnologia. Vamos abrir a palavra em Efésios capítulo 1.
Vamos ver. O pastor Marcelo queria o versículo 22 e 23. Efésios 1. Efésios 1, versículo 22 e 22. E posto todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Então, o Sérgio, pastor Sérgio, estava nos explicando que a unidade já existe, né? O que consiste a unidade? A unidade é que somos um só corpo e temos uma cabeça. Embora, aí, falando aqui um pouquinho, o pastor Marcelo Sérgio falou agora da diversidade, nós, embora haja diversidade, mas aqui, essa hora, ela se anula na unidade, porque cabeça é um, e a unidade consiste em o cabeça ser Cristo. Então, o corpo, qual é a parte do corpo que pensa? Qual é a parte do corpo que governa? Qual é a parte do corpo que determina? Cristo de cabeça. E nós precisamos entrar nessa unidade, saber que nós é uma coisa que transcende o que nós estamos vivendo, e às vezes nós não conseguimos entrar nisso que vai além. Nós vivemos uma igreja social, somos uma igreja social. E temos entendido como igreja. O que é igreja social? Temos o nosso culto de quinta, o nosso culto de domingo, o nosso culto de sábado, temos a nossa oração de sexta, voltamos para casa, só somos essa igreja. Mas o corpo, ele é ligado com o outro. O corpo é alguma coisa maior do que essa vida que nós temos entendimento e nós estamos vivendo com a igreja. E às vezes, por não ser um, é que há divisão, né? Porque às vezes nós simpatizamos com fulano, temos muitas afinidades comuns, e às vezes deixamos, porque não temos afinidade na nossa alma, deixamos o outro e relegamos o nosso irmão. E aí veio que o Sérgio registrou hoje. Mais notadamente no tempo da reconstrução dos muros que ficavam os guardas. E eles trabalhavam com a mão, tinha o trabalho, com a mão tinha a arma, e também tinha os que tocavam trombeta para avisar onde havia o inimigo. O inimigo ele veio para quebrar tudo aquilo que quebra, tirar a visão, cegar entendimento. E a compreensão que nós somos além, muito mais, transcendemos a igreja, somos corpo, precisamos desse sentinela, desse vigia, uma trombeta, para trazer de novo, nos trazer de novo essa realidade que nós precisamos funcionar. Cada um tem o seu funcionamento como o corpo de Cristo. E aí não tem jeito de ter divisão. Quando estamos ligados, quando temos essa compreensão. Então, irmãos, hoje nós temos uma coisa que difícil, principalmente aqui que precisamos quebrar isso. Que precisamos transcender aos grupos, e aqui na igreja, principalmente aqui no nosso caso,
única núcleo familiar, né? Aqui tem as famílias que tem aquele pai, mãe, irmão. Aqui eu estou vendo hoje, estou com alegria. Estou vendo com alegria. Uma família aqui que maravilhosa, a família aqui. 2, né? Maravilhosos aqui, 3. Maravilhosos aqui, que é a família do Zé Marques. Está aqui com sua filha, seu genro, seus netos. Muito maravilhoso. A família do Paulo, pai, né? Está aqui com a Odete, filho do Paulo Henrique. Né? Mas nós sabemos que às vezes isso nós ficamos presos, né? Isso às vezes é uma coisa que a gente ficamos naquele núcleo familiar e não funcionamos. E tem essa questão do funcionamento. Funcionamos na prática, andamos de modo digno é esse. De modo digno é esse. Andar naquilo, dentro daquilo que Deus chamou. E Deus chamou, ele transcende o grupo familiar. O grupo familiar é tremendo, é bonito, é formoso, dá alegria, dá amém, glória a Deus. Mas às vezes, quando estamos apegados ao grupo familiar, também traz questão. Se o irmão, um membro da nossa família, ao pedido, se sente atendido, nós ficamos atendidos de imediato com os outros. Não vivemos de corpo. Quando vivemos de corpo, estamos transcendemos aos grupos e funcionando, temos a nossa função e temos que ter a nossa participação e nossa ligação e a nossa presença no corpo. Amém. Temos que viver sendo corpo, não igreja. Temos que viver como sendo corpo de Cristo. E não além dos. E temos que aceitar uns aos outros, porque o corpo de Cristo é estabelecido pelos nossos irmãos, escolhidos por Deus. Eu escolhi o Sérgio como meu irmão em Cristo. Deus chamou o Sérgio como meu irmão em Cristo. Então não me cabe a mim nenhum tipo de escolha. Não tem que ter uma afinidade. Sei que eu tenho um compromisso, eu tenho uma ligação, eu tenho uma identificação com o Sérgio, porque ele é do corpo de Deus. E ele é ligado a Deus. Se o Sérgio estiver triste, lá na casa dele, eu tenho que ficar triste também. Às vezes algum irmão vai acordar e quando está triste, ele sabe porque está triste, mas é porque o irmão do corpo de Deus está assim. Esse é o estado que eu creio que o Espírito de Deus quer, que é o consenso. Porque Deus não nos escolheu porque nós nascemos. Nós nascemos porque Ele nos escolheu. Ele já nos escolheu. Então por isso nós nascemos. Então, nós temos que viver e funcionar com intensidade, não de forma superficial, com compromisso. O corpo de Cristo não é grupo familiar. É a lei. Então nós temos que ter preocupação, ligação, e como foi o pastor Marcelo compartilhou lá em Efésios, 1 Coríntios capítulo 12, né? A partir do 12. Eu não sei exatamente aqui qual é o versículo, mas lá, um membro que parece que é de menor honra, esse tem que ter mais. Peraí, vou ler 2 versículos aqui. Primeiro que o senhor tinha falado que não é nós que escolhemos o irmão do nosso lado, é Deus que coloca. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então Deus que escolhe. E todos têm a sua importância. Está aqui no versículo 22. Pelo contrário, os membros do corpo,
que parece ser mais fraco são necessários. E os que parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nos não são decorosos, revestiam de especial honra, mas os nossos membros novos não têm necessidade disso. E é um desafio viver o corpo, ligado com o corpo, com compromisso com o corpo, não superficialmente com intensidade. É um desafio porque, comendo o que o pastor Marcelo tinha falado, que há diversidade. E às vezes, vamos falar, às vezes a diversidade até de compreensão até da palavra. Sim, pensamento. Tem uns que creem que a igreja é ser arrebatada antes, outros que vai ser depois. Mas isso não atrapalha o nosso caminho com o Senhor. Até disso, tem muitos outros tipos de diversidade, de entendimento, de estatura, né? Porque às vezes o pastor Sargento está falando que devemos alcançar a estatura, a largura, altura e profundidade, para que não sejamos mais como meninos levados de mar para outro, todo medo que é esse que trata da visão. É isso que opera na igreja hoje, o medo de doutrina. Então, para que não aconteça isso, nós funcionamos bem o corpo, ligado ao corpo, temos esse compromisso com o corpo. Vamos aqui repetir mais um versículo que foi dito, para nós passarmos a falar hoje pelo Sérgio. Efésios 4, 1. Nós temos que dirigir 4, 3. Diligentemente preservar o unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nada pode quebrar. Nada quebra a unidade. Eu não posso estar dividido com o corpo. Não tem. Se eu estou do corpo, eu sou membro do corpo, eu não estou dividido com outra Cristo. Nem o diabo. Jesus falou que nem o diabo se divide contra ele mesmo. Ele sabe muito bem a importância de não ir contra ele, o reino de Deus não prospera. Se Satanás tivesse feito contra ele, estava para dar um confio. Mas no corpo de Cristo, irmãos, nós somos convidados a ter isso. Nós vamos receber uma palavra que nos ajuda a preservar. Diligentemente, preservar diligentemente, às vezes é ter sabedoria. De conviver. E às vezes não trazer um remédio, uma dose homeopática, não é que a dose homeopática, quem sabe ficar? A Sara daqui não. Aqui é assim. 12,5. A homeopática, não, acho que a homeopática é aquela dose maior, né? Às vezes nós queremos trazer aquela dose intensa, alguém não suporta. Eu me falo, passamos deu para ele. Eu me fiz para comprar, para ganhar um prato. Eu fiz tudo para ganhar todos, com todos. Então, às vezes a gente não entende isso, que a estatura do corpo, ou quer pelo tempo, alguém está chegando agora, ou quer pelas limitações naturais, a estatura do corpo, às vezes não todos cheguemos, a palavra diz que nós temos que chegar à unidade do conhecimento de Cristo. Por isso que temos os ministérios, por isso que tem o funcionamento do corpo, por isso que temos os vigílios, por isso que tem o trabalho do corpo, por isso que os ministérios são instituídos, para que todos cheguemos à unidade de compreensão da estatura, porque nem todo mundo está na mesma estatura. O conhecimento da mesma estatura. Às vezes, de conviver, entender aquele irmão que tem o amor, tem a dose
bem calculadinha, para não dar ele uma dose exagerada, uma porção exagerada, um remédio medicinal. Fora da dose certa, em vez de curar, ele pode matar. Nós temos que preservar alimentos, irmãos, preservar a unidade. E desse entendimento que nós estamos em Cristo, nós estamos em Cristo. Nossa origem é Cristo. Jesus é eles não sabiam de onde ele veio. Naquela época ele estava vivendo. Fui colocado hoje. Mas Paulo explica, não importa o que ele cria, aquele Jesus de Nazaré. Hoje é Cristo. Hoje é Cristo. E Jesus sendo Cristo, não é em Cristo, não há. Se eu estou em Cristo, sem chance de tudo. Se eu sou de Cristo, eu não posso considerar outro irmão como sempre, muito pelo contrário, eu não posso rejeitar ninguém, não posso deixar de aceitar ninguém, muito pelo contrário. Tem que ver uma palavra que Jesus falou, muito interessante. Jesus falou: você me viu nu e não fosse me buscar, você me viu preso e não fosse me buscar, mas eu nunca te vi, olha que eu te vi. Eu não fui preso. Como você viu, um dos meus pequeninos irmãos. E depois que você fez isso com um dos meus pequeninos filhos, você fez a mim. E quando você deixou de fazer um desses pequeninos, você deixou de fazer a mim. Então, irmãos, o corpo de Cristo, nós é um corpo também, da unidade também, e a vigilância desse impedimento, dessa visão, tocar trombeta, vigiar, também essa atitude de acolhimento. Acolhimento quando alguém está no pecado. Acolhimento quando alguém está no pecado, para que ele chegue ao arrependimento, ele seja levantado. Acolhimento ao que está inteiro espiritualmente, na fé, para que ele seja restaurado. Então nós temos um corpo essa atitude, um corpo perfeito, um corpo não há dúvida. Esse é o resumo. Resumo de tudo aqui é que em Cristo, não há dúvida. Eu estou em Cristo, não há dúvida. Amém? Responsabilidade também. Uma responsabilidade também. Porque o que eu faço atinge a todos. Se eu trago bênção, eu abençoo a todos. Mas se lá na minha vida eu vivo alguma coisa que é fora do Senhor, se eu estou no corpo, o corpo tem que trazer aquela no corpo, né? Tem uma contaminação, o corpo produz anticorpo. O corpo tem que produzir anticorpo, o corpo tem que operar para cobrir aquela fragilidade, aquela inflamação que surgiu em algum momento, em algum lugar do corpo. Tem que haver aquele corpo, lá com aquela inflamação, tem que ter todo aquele processo que às vezes é dolorido, né? Alguém já sabe o que é íngua aqui? Íngua. Eu não sei qual que é o nome, talvez a Rosemary saiba qual que é o nome íngua. Aquela inchação que dói, tá expulsa. O anticorpo produzido ali para matar aquela célula errada, contaminada, que traz ali uso, inchaço, dor, e às vezes o cara tem que ser exprimido, não está agradável, não. Às vezes a pessoa vai sentir isso. Às vezes não sempre. Então o corpo não pode ter essas coisas também. Nosso corpo, você discute o funcionamento. Com mais valioso. A ênfase disso tudo, a riqueza que o cérebro trouxe. Nós estamos em Cristo. E em Cristo não há vírus, não há denominação, não há religião, não há tudo também.